queremos também aprender como sair da fornalha de fogo. O livro de Daniel está no Velho Testamento. Encontramos Daniel e os 3 amigos e sabemos que Daniel era copeiro do rei Nabucodonosor e que o rei Nabucodonosor, portanto, eles eram, Daniel e os seus 3 amigos com outros homens foram exilados para a Babilónia e o rei Nabucodonosor é que tomava o controle e tomou Daniel e os 3 amigos para serem copeiros dele, do rei. E então trocou o nome a Daniel e trocou o nome aos 3 amigos de Daniel. E queria que dessem bons alimentos, que Daniel e os 3 amigos que foram escolhidos dentre os exilados, que comessem a mesma comida que era servida ao rei, a mesma comida que era servida na casa real, porque queria fazer deles homens ali para estarem no palácio, perto do rei, para o servirem. Mas Daniel recusou comer a comida do rei e disse mesmo ao copeiro que lhe desse por 10 dias legumes a comer a ele e aos seus 3 companheiros. O que servia a comida ficou muito preocupado porque ao fim de 10 dias Daniel e os amigos iriam ficar com uma aparência menos formosa porque iriam só ser sustentados a legumes. Mas Daniel tinha um propósito com isto. Daniel queria comer só legumes para fazer como um jejum que fosse um sacrifício vivo para Deus. Daniel jejuou com os 3 amigos aqueles 10 dias. Daí que nós falamos muito no jejum dos 10 dias, que 10 dias que Daniel também fez. Daniel, o rei, deu uma ordem na corte para que se dobrassem a uma estátua. E eles recusaram-se a dobrarem-se a essa estátua de bronze, porque eles adoravam o Deus vivo. Eles eram servos do Deus Altíssimo, eles adoravam o Deus vivo. O rei, portanto, não vou contar a história toda, porque nós pegamos no livro de Daniel e encontramos a história bem explícita. Mas podemos ver que o rei deu uma ordem, aquele que não se, ao tom, ao som da buzina, que não se dobrasse à estátua, seria lançado na fornalha de fogo. A buzina tocava, todos se dobravam à estátua, menos aqueles homens. Os 3 amigos de Daniel seriam lançados na fornalha de fogo se não se dobrassem essa estátua à ordem do rei. Os amigos de Daniel, Sedraque, Mesaque e Abednego, confiavam no seu Deus, no Deus vivo. Eles não se iam dobrar à estátua de forma alguma, porque eles serviam ao Deus vivo, eles criam no Deus vivo que os ia livrar. No entanto, eles diziam: esperamos que Deus nos livre, mas se não nos livrar, também não se dobraram. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o normal e aqueles homens foram lançados dentro dessa fornalha de fogo. O rei ficou muito espantado ao ver que dentro da fornalha de fogo ele não via os 3 homens que lá colocaram, ele viu 4 homens. O anjo do Senhor entrou na fornalha de fogo e livrou Sedraque, Mesaque e Abednego. Então, eles estavam na fornalha de fogo e foram livres. Esses homens saíram para fora e os homens que acenderam a fornalha foram consumidos pelo fogo, que o fogo, a fornalha estava aquecida 7 vezes mais que o normal e eles ficaram pegados pelo fogo.
Isto para dizer que se nós servimos ao Deus Altíssimo, se nós formos fiéis ao nosso Deus, Ele também é fiel para nos livrar. Ele nos livra das fornalhas de fogo, Ele nos livra das maiores das catástrofes, Ele nos livra do mal do mundo. A fornalha de fogo, muitas das vezes nós dizemos, parece que estou dentro de uma fornalha de fogo, mas essa fornalha de fogo é passageira. Pedimos ao Senhor, Ele enviou o anjo para nos livrar. Nós vimos que Daniel, e quase toda a gente conhece a história de Daniel na cova dos leões, como Daniel jejuou, como Daniel orou. Daniel não se submetia àquilo que o rei Nabucodonosor fazia, que era contra Deus. Daniel confiou no Senhor, foi lançado na cova dos leões a muito custo do rei, porque o rei, quando o colocou na cova dos leões, ele gostava de Daniel, mas porque ele era rei, a palavra dele não podia voltar atrás perante todos os outros subordinados, ele tinha que fazer cumprir a sua ordem. Meteu Daniel na cova dos leões. O anjo do Senhor foi lá na cova dos leões, fechou a boca dos leões. Quantos de nós estamos hoje na boca dos leões? Blasfemam, falam mal daqueles, dos justos. Dizem-nos palavras que parecem que quase nos querem engolir vivos. Estamos na cova dos leões. Clamamos ao Senhor, o Senhor nos responde. O Senhor é poderoso para nos livrar da boca dos leões. O Senhor é poderoso para nos livrar da fornalha de fogo. Nós vemos que o rei Nabucodonosor era um homem que fazia tudo o que... ele cresceu, ele temia a Deus. No entanto, pela riqueza, ele engrandeceu-se. E um dia aparece uma mão misteriosa a escrever na parede umas certas palavras que ele não conseguiu traduzir. Ele pediu para chamarem astrólogos, adivinhos, todas as pessoas ali ao redor da corte e de outros lugares, para lhe virem decifrar o que estava escrito na parede. Ninguém conseguiu. Mas alguém lhes disse que havia um homem que tinha o espírito dos deuses. Foi assim que chegou até Nabucodonosor esta notícia, e que ele com certeza conseguiria decifrar o que é que estava escrito. Então chamaram Daniel. Daniel, que era um homem com espírito excelente, agradava a Deus. Quantos Daniéis existem aqui na Terra com espírito excelente, um espírito que agrada a Deus? Daniel chegou e decifrou o que lá estava escrito, não é? Nós vemos na palavra a tradução do que estava escrito, a mão misteriosa. Deus apareceu ali com a sua mão misteriosa e escreveu umas palavras que ninguém tinha entendido. Daniel decifrou aquelas palavras, não é? Que era o rei que tinha crescido demasiado, era como uma árvore que cresceu demasiado e agora seria cortada. Ele fez o que não era agradável aos olhos de Deus. E como fez o que não era agradável aos olhos de Deus, ele iria ser cortado. Ele cresceu demasiado. Ele tomou conta do reino e cresceu demasiado. Assim, nós temos que orar pelos governantes para que, quando estão a tomar posse, quando estão a governar uma nação, em vez de governarem a nação, muitas das vezes alguns querem governar-se mais as casas deles, crescem, estão a crescer demasiado, e depois Deus vem com a sua mão poderosa e corta-os. Temos que orar, porque o rei Nabucodonosor era ele quem governava, e Deus deu-lhe 7 anos para ele estar no meio do campo, cresceram-lhe barbas, comer erva como os animais, até que se arrependesse. E o rei Nabucodonosor se arrependeu ao fim de 7 anos. Foi preciso 7 anos ali de castigo para ele se arrepender daquilo que tinha feito na casa de Deus contra Deus. É necessário arrependimento. Nós vemos que depois o rei Nabucodonosor depois passou o reinado ao filho,
e quando passa o reinado ao filho, o filho também contamina-se com os vasos da casa de Deus, contamina-se com as mulheres, prostituindo-se com comida e bebida com os vasos da casa de Deus. E daí também todo o mal que lhe acontece. Mas nós podemos ver a história de Daniel, não vamos avançar muito mais na história, porque é bom que todos nós abramos a Bíblia e possamos ver o conteúdo bíblico para podermos entender, mas para dizermos que Deus é fiel àqueles que são fiéis. Daniel tinha um espírito excelente. Nós vemos que Jó também tinha um coração temente a Deus. Era um homem puro. Daniel também. Hoje nós temos homens e mulheres com espírito excelente. Nós temos homens e mulheres com corações puros, que o Senhor busca, que o Senhor quer trabalhar através de cada um. Vamos pensar, meditar, ler e vamos concluir esta mensagem para analisarmos se temos um espírito excelente como Daniel, obedecendo a Deus. A obediência traz autoridade sobre o mal. Obedecemos, temos